Bem-vindo a mais um podcast. Pode pensar? Pensou Podcast. muito pra falar pode pensar, né? Estamos aqui novamente com o irmão Henrique e o irmão Maninho. Yes! E aí, irmãos? Firme e forte? Fala, galera. Firme 100% na rocha e no barro, né? Né? Amém. E no espírito. Firme. E aí, pessoal? Firmes. A paz do Senhor e vamos de podcast Pode Pensar. De volta aqui no tema que nós estava falando no episódio anterior, que é os ministérios da igreja, né? Nós mencionou aqui o Efésios 4:11, né? Nós mencionou também Atos, né, 6:2. E nós falamos um pouco sobre o tema em si por cima, né? Agora nós vamos aprofundar um pouco nos ministérios, para que nós podemos, né, abrir esses ministérios. O moleque vai abrindo assim, né? Um de cada vez. Então, Né? Um de cada a gente vez. vai chegando lá. Vai chegando lá. É. E eu acho que, assim, o principal, quem nos ensinou mais foi Jesus, né? Que fez todos esses ministérios. Ele não foi algo que, tipo, eles inventaram os apóstolos. Não foi algo que eles... eu acho bom. Foi algo que Deus implantou neles já essa ideia. Então hoje nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo, que foi um dos primeiros ali nos ministérios da igreja. E, né, todo mundo conhece os 12 apóstolos, né? Dos ministérios mais central ali de Jesus, né? Se vocês quiserem ler a passagem, Pode ler, pode ler. pode ler? Marcos 3:13, que diz: Jesus subiu o monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu. Aí ele dá o nome dos 12, né? E então você vê aqui uma escolha que Jesus fez, né? Ele que fez a escolha, não foi os 12 que falou, eu sou apóstolo. Jesus falou, vocês são meus 12. E ele escolheu isso de um grupo de discípulos, né? Porque tinha vários seguidores ali com ele, mas ele quis aqueles 12. E tem várias passagens que Jesus fala o porquê que ele escolheu os 12, né? Que ele fala que ele queria escolher os menores diante, né? Ele não queria sábios, ele queria os menos, né? Os que realmente não são parte daquela hierarquia de liderança, mas aqueles que são de baixo. E isso foi o começo do apostolado. Só para comentar na pesquisa aqui, a palavra, o significado da palavra de apóstolo, que significa mais do que um mensageiro, né? Que a palavra em grego é mensageiro. O significado literal é de enviado, dando a ideia de ser representado a pessoa que manda. O apóstolo é um enviado, um delegado, um embaixador nos evangelhos. Então eles é um embaixador, como se fosse um... Você vê muito quando eles têm uma reunião diplomática entre países e vai um embaixador, né? Vai lá representar o país. Ele não é o rei, ele não é um líder, mas é quem o rei escolheu enviar para representar ele, né? Então ele vai lá representando, né, o rei e tendo a palavra pelo rei. Então o rei confia que ele falasse por ele. Incrível, né? Isso é tipo a ideia do apóstolo. Ele tipo vai lá e ele envia a mensagem que o rei quer, né, para as nações. E ele escolheu os 12.
E aí, irmãos, o que vocês têm a pensar sobre isso? Nossa, Jesus é bruto, né? Porque Top. pegou os caras ali cruzão e fez dos caras os apóstolos, cara, que ele ia confiar pra pregar a palavra dele Sim, e curar, né, os enfermos e tudo isso, cara. E é muito lindo ver isso, né? Que hoje reflete sim, até hoje, que a gente consegue ver, né? Mas igual a gente já comentou um pouco aqui, né? Que as características, né? Aqui você vê que os apóstolos aqui, eles eram brutos mesmo. Eles chegavam sim, nos locais, pregavam mesmo, convertia. sim, Hoje em dia a gente não tem esse tanto trabalho que a gente consegue ver, mas tem muitos que ainda fazem, né? Eles mantêm esse título, são os líderes de denominações, né? Que estão a todo momento também trabalhando, né? E servindo. É muito lindo ver, né? Que o que Jesus fez naquela época e até hoje, cada, cada ministério tem ali a pessoa que hoje, até hoje, está trabalhando para que aquele trabalho continuasse, né? Sendo executado. É muito bom. sim. E o... Você tem algo pra falar, mãe? Não, pode continuar aí. O fato que os apóstolos, tipo, até os pescadores, né? O fato que eles tinham já um serviço, eles já faziam algo na sociedade, porém Jesus tirou eles daquele lugar e falou: eu vou usar vocês da mesma forma que vocês estão trabalhando agora, mas pro motivo melhor. Vocês, em vez de ser pescador de peixe, vocês vão ser pescador de pessoas. Porque eu penso assim, né? Um pescador, ele vai pra fora e o propósito dele é sair de lá com peixe. Ele fica lá todo dia tentando pegar. E quando pega, ele não descansa pra pegar, porque ali é o pão, né? Aquele ali é o jeito deles comer. Então ele falou pra ele: vocês vai lá e vocês, né? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão lá caçar almas e não parar, porque ali é o ganha-pão. Né? É ali que vocês vão ganhar a recompensa, que é as vidas salvas através do evangelho, né? E mostra a importância do apostolado para a igreja. Porque a igreja é só a igreja por causa de pessoas, por causa de almas. E se você não tem alma dentro da igreja, não tem uma igreja. Não, então esses homens eram os primeiros a sair e fazer a diferença no local que eles chegar. E fazer aquele grupo. E claro, não era ele sozinho, né? Ele estava com a autoridade do Espírito Santo ali com eles, né? Então, autoridade bem maior. E dali eles criou um ciclo de igreja e formou ali algo que pode trabalhar sozinho. E foi em outro lugar. Então, Paulo, assim, mais demonstrou isso, né? De ir em um local, criar uma igreja, um local de igreja, falar: agora vocês têm a capacidade de andar sozinho e ir para outro lugar. Né? Ele fez isso com vários lugares, né? E tem isso, né? Tem essa ideia que, tipo, o apostolado, ele carrega todos os ministérios dentro dele. Porque daí ele tem que ensinar para a próxima pessoa: ó, esses ministérios tem que estar no seu. Aí ele tem que demonstrar esses ministérios dentro dele também, né? E muitos daqueles apóstolos ali demonstraram isso, né? Para que a igreja pode ser capacitada. Talvez uns melhores que outros, né? Mas aí, o que vocês acham que o apostolado, no começo ali, ele foi impactante para a igreja, né? Porque, assim, para Jesus escolher os 12, ou 12, né? Porque nós sabemos que Judas não sobreviveu ali e foi outro no lugar dele, né? Mas vocês acham ali o impacto dos 12 era só através dos 12, né? Vocês acham que só foi através dos 12 que o impacto teve a igreja?
Você entendeu a pergunta? O que você acha? Falar? Ah, com certeza, né? Por conta deles, pelo impacto que Jesus, né, mandou eles ir pregar. E a consequência disso foi pessoas sendo salvas. Então, com pessoas sendo salvas, como é que eu posso falar? Nossa. Teve o impacto por conta, tipo, de tantas pessoas crendo, né? E as pessoas falam, nossa, aquele lá ele é um apóstolo do Senhor. Então, Sim. ele é uma referência, ele tá fazendo o trabalho para crescer, né? Crescer Sim. a igreja. Então, eu acho que sim. Ele é o referência, né? Pra todo mundo. Ah, você quer aprender? Vai ali no apóstolo ali, né? Ele é o Ele sabe, já passou por cada degrau aí, ele já vai saber te responder tudo. Sim. É, verdade. E você vê que, né, a autoridade que eles tinham é grande, né, para expulsar demônios. E você vê em Atos, porque, né, falando mais em Atos, é Atos dos Apóstolos. Então ali, aquele livro inteiro mostra como que os apóstolos teve uma influência na igreja primitiva ali, né? E todos foi afetado pelos atos deles. Porque, por exemplo, quando Pedro é preso, afetava a igreja inteira, né? Nossa, os nossos apóstolos ali, os que está na frente da igreja, eles estão presos. Então eles mostram, tipo, foi quando, igual como Jesus estava na terra. Tudo que afetava Jesus, afetava os discípulos, né? Então, tudo que afetava os apóstolos, afetava os seguidores. Porque eles reconheciam eles como na frente da obra, né? Como um líder, né? Como um líder. É. E eles passaram isso adiante. Vocês vê Olha, o apostolado, ele é um atributo tão lindo de Deus para a igreja, como você disse no início, que ele é o cabeçote da igreja, né? É a parte central. Por quê? Porque, como o Ricardo disse, que o apóstolo, ele é aquela pessoa que ele manuseia todos os pontos centrais, que é o profeta, que é o pastor, o evangelista, o mestre, né? Então ele dá aquela estrutura geral para a igreja. Já é diferente de um diácono, por exemplo, que o diácono ainda só sabe fazer aquilo. Aí do diácono o cara passa para ser presbítero, então ele já sabe fazer o diaconato e o presbitério, mas não sabe evangelizar, não sabe ensinar. Então tem toda uma estrutura diferente do apóstolo, que quando Jesus ensina o apostolado para os discípulos, Jesus dá a eles todas as ideias e todas as ferramentas necessárias para todos os mecanismos que está descrito em Efésios 4:11, né? Que é o ensino, o evangelismo, o pastoreio, né? O profetizar, o evangelismo. Então Jesus ensina tudo isso para eles e vem incluído já com o Espírito Santo, né? Para aqueles discípulos, mas com instrução. Não saia da cidade até que do alto venha o revestimento. Eles já eram apóstolos, mas não tinha o Espírito de Deus que fazia todos o mover ali, né? Então é bem interessante a gente observar esse ponto dentro das Escrituras. Sim. E eu acho ali no começo eles fez decisões que, tipo, era bem importante, né? Com muita responsabilidade naquela época. Então, tipo, uma decisão... Uma delas era pregar o evangelho e fugir, né? Esse eu acho que é uma das responsabilidades mais impressionantes que eles tinham, porque eles tinham que pregar a verdade ao mesmo tempo com medo, né? E então eu acho que os discípulos eles foram muito heróis para chegar o evangelho até os dias de nós, né?
Mas é claro que eles tinham muito a influência do Espírito Santo, né? Por isso que, tipo, era importante o cargo deles, porque eles ali não era só os líderes por si, qualidade, mas eles tinham o Espírito Santo guiando eles, falando com eles, ó, vai para esse caminho, não quero que você vá lá. Uma das coisas, isso que você está estruturando aqui no podcast agora, é o Espírito Santo. Acho que nenhum desses cargos, biblicamente falando, já que a gente entrou no lado apostólico, mas não tira o presbitério, o presbitério é tudo no caso, né? Não tira ali o pastor, o professor, o evangelista, o profeta, o apóstolo. Todos esses cargos ou encargos, eles não podem seguir sem oração. Nem o diaconato não podem seguir sem oração. A oração é o ponto físico de qualquer obreiro dentro da casa de Deus. Porque se você quer ou almeja algo maior, você tem que orar. Você quer um dom de Deus, você tem que orar. Você quer ser profeta, você tem que orar. Você tem que ganhar alma, se você quer ganhar alma como um evangelista, você tem que orar. Todos eles são todos ligados ao mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Sim. O resultado, né, não vem por conta deles serem apóstolos somente. Não. Mas por eles. Não é o cargo, né? Estar revestidos, né? Revestidos, do Espírito Santo. É uma boa coisa para se falar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: agora eu tenho o cargo. Tá, e agora? Você tem um cargo e o que mais? Ó, como o Pedro, né? Ele era o pastor, ele era o líder, mas após ele ser revestido do Espírito Santo, quantas almas que reconheceram a Jesus quando ele pregou? Após o derramamento do Espírito. 5 então, mil, 3 mil. É muito mais. A gente consegue ver mais, né? O mover do Espírito. O mover. Né? E eu queria só mencionar uma passagem aqui, tá? Em Atos 5, 12, que já dizia, né? No começo do movimento ali, diz assim, 5:12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os creram e costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então ali, né, o que eles tinham, que era uma dádiva que Jesus deu para eles, porque tá essa, né, Jesus entregou para eles essa autoridade. Eles começavam a usar isso e as pessoas se convertiam. Então isso demonstrava que aquele ali era um dom que eles foi dado. E realmente Jesus passou aquilo ali para eles. Mas daí isso veio outra coisa, que é a perseguição, né? Então que você vê no versículo 17, no mesmo capítulo. Então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Porque eles viram aqueles apóstolos ali, um movimento criando influência, e eles falaram, nós não gostamos dele não, vamos tirar eles ali. Porém que os mestres da lei, os saduceus, né, eles tinham com eles as doutrinas, né? Sim. A lei. Então, tudo que sobejava sobre aquilo que eles achavam que era certo, para eles era errado. Né? Então, tinha que ser no nível deles para baixo. Né? E Jesus mostrou algo que não era a lei, mas sim aquilo que vinha sobre Jesus, que era o Espírito Santo e o amor de Deus. O apóstolo Paulo ensina muito bem no final de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, né? Que não é dom do homem, é dom de Deus. Né? Então, o que... Eles não aceitavam, né? Não.
como assim eles, sendo filho de um pescador ali, tá operando tal coisas? né? Milagres, né? Porque eu acho que pra eles ali seria muita desrespeito nos olhos deles, né? Né? Os homens ali, porque, claro, desde criança eu estava estudando ali, fazia parte de um mestre e tal, um mestre que tinha nome, que fazia parte do Senado, né? E tipo, eles reconheciam. Agora vem uns pescador, Um montinho de gente e um desse aí montinho fazer de gente arruaça aqui, ali ganhar alma. É. e ganha alma, eles devem falar, poxa, o que são vocês? O apóstolo ele tem algumas características que muda diferente dos outros cargos, né, dentro da igreja. Sim, E um deles é o respeito, né, que a gente observa que quando a pessoa tem um apostolado, parece que ele tem um respeito a mais, né? E a Bíblia, quando fala esse respeito, eu acho muito interessante. Até eu separei aqui, em Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Mas vamos ficar aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? Quando ele fala dos profetas, ele está falando do povo antigo, do Antigo Testamento, né, que edificou uma estrutura para a igreja ter hoje. Então, em seguida, vem os apóstolos, né, com a estrutura cristocêntrica, né? Os apóstolos pregaram os fundamentos de Deus, que foi a lei, e os apóstolos vieram com o cristianismo pregando. Olha para você ver que coisa mais linda, né? Então, o apostólico, né, uma igreja apostólica não é que só determina apóstolos, mas que faz todo esse trabalho dentro da igreja, que vem do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do professor, né, do mestre. Então você vê que todas essas palavras têm um sentido forte, né? Tem um sentido muito forte quando você fala sobre elas. E o apostolado também é muito forte. sim, Né? Assume mais responsabilidade, eu acho. sim, Quando você fala que uma pessoa é apóstolo, parece que aquela pressão não só física, mas espiritual, né, vai sobre aquela pessoa. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas sim. eu vejo assim. E o fundamento, né, que vem dos apóstolos. Olha que posição que eles tomaram, né, pregando o fundamento de Deus, que é Jesus. Sim. E você falando aí da simplicidade, né, do apóstolo e tal, o apóstolo Paulo mesmo, ele quando ele se refere nas cartas dele, ele não fala assim que ele é o apóstolo. Ele fala, não, eu sou o Paulo, que fui constituído através de Jesus como apóstolo. Né? Ele não tem essa chegando no lugar assim, por exemplo, na igreja, eu sou apóstolo ali, não. Primeiro ele coloca a vida dele, né? Tanto que você falando, agora não vou me recordar da passagem, que teve uma certa ação do apóstolo Paulo que ele teve que se defender porque as pessoas não achavam. Eu tenho aqui. Quer que eu leio? Aham. 1 Coríntios 9, que diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Então ele estava num momento que o povo não queria... Acreditava nele.
Então, E tem umas coisas que você falou aí que me chamam muita atenção. Vocês observou na leitura? sim. Tem várias coisas. Fala qual. Sim. Lê de novo, irmão. É tudo? Não sei se você observou. Lê o texto, esse texto que você leu aí. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa? Aí. Sim, direito deles. Não temos nós direitos de levar uma esposa assim como Os outros. os outros. Uma Que era só ele, esposa. só ele e Barnabé, né? Que não tinha. Pois é, mas aonde que a Bíblia está dizendo que Paulo é casado? Mas ele questiona isso aí também. Não temos nós direitos de levar uma esposa assim como os outros, uma esposa. Sim. Tem muitos aí que não tem esposa, né? E você, ele O que foi? Que foi, o cara? Ricardo travou ali. Não, pelo fato da pessoa achar que é errado ou o que que é? Não, porque hora nenhuma a Bíblia fala que o apóstolo Paulo tem esposa. É que me chamou a atenção a leitura, entendeu? Sim. Aí ele reclama, tipo assim, nós não temos direito também nós de levar uma esposa assim como os outros apóstolos. Vocês estão querendo que nós fiquemos solteiros? Limitação. Eles querem colocar limitação No apóstolo. nos apóstolos. Tipo, ele está falando, apóstolo é assim, assim, assado. E Paulo está falando, não. Pois é, mas aqui que tá. Porque, por que que ele reclama disso? Por quê? Exato. Essa é a questão. Por quê? Você só reclama... Eu tô dando uma analogia, tá? Nada concreto. Você só reclama quando alguém te cobrou. Fez um questionamento, né? Exatamente. Certamente Paulo teve alguma namorada, alguma esposa, que ele não disse, mas nesse momento aí estavam questionando por que que ele estava arrumando uma mulher. E ele fala assim, ó, nós não podemos ter esposa, eu não posso, você vira para mim, você me vê solteiro, de uma hora para outra você fala assim, mas por que que você tem essa mulher aí? Eu falei, eu não posso ter também igual aos outros? Uma analogia, entendeu? Por que que ele reclama aí? Porque nós também não podemos ter uma esposa que ande conosco como os outros. Por quê? Ele pergunta. Que interessante isso aí, né? Sim. Que nós falamos que o apóstolo Paulo, talvez ele tinha problema de visão, né? Talvez ele tenha problema com os caras que não queriam deixar ele ter uma esposa. As reclamações dele são legítimas. Você vê que ele reclama de tudo que o povo não queria que ele tivesse alimento, né, doado pela igreja, né, ele tinha que trabalhar. Eles queriam colocar restrições Sobre o apóstolo. sobre o apóstolo. E aqui ainda ele se defende e fala, e vocês ainda acham, tem uns que acham que não, nem apóstolo sou. Né? Ele fala que tem uns que nem acham que eu sou apóstolo. Mas para vocês eu sou. Porque Olha pra você vocês ver são o um tanto de selo. coisa que ele reclamou aí. nessa É mesma muita questão. reclamação, né? Sim, ele reclamou de muita coisa que eles estavam duvidando do apostolado dele. Outros acreditavam, outros não. Não, tem Reclamando. mais, tem mais. Peraí, vou só para vocês continuar. Não temos nós direito de comer e beber, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente e fazer outros apóstolos. Fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Sim. Quem serve No como 6. soldado No 7 agora. a própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite. Não digo isso por um ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não
amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por causa do que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Chama muita atenção mesmo. Na minha Bíblia já vai falar que no versículo 5 de 1 Coríntios 9 já vai falar assim: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. O meu já dá uma tradução muito além também. Eu prefiro a sua. Não, mas a sua chama muita atenção, viu? Sim. A forma que o tradutor colocou ela. Né? E para isso a gente precisa ter teorias no hebraico, né? Para poder a gente entender o que foi que ele realmente quis dizer aqui. Sim. Né? Mas chama muita atenção das reclamações que ele tem em relação das dificuldades que ele estava tendo com o povo. O apóstolo, ele tem esse processo, ele tem essas dificuldades. Porque às vezes a pessoa acha que o apóstolo, por exemplo, muita gente acha que o apóstolo Pedro é que foi para Roma. Né? Então, nunca nem tocou lá. Nunca nem passou. Engraçado que no túmulo dele eles deixam lá, né? Engraçado também que né? era o cara que era casado. Né? O apóstolo Pedro era casado. Sim. Né? Jesus cura a sogra de Pedro. Então é meio que... Não faz sentido. Não. E isso que tá, né? Tem muitas divergências no apostolado. Que nós estava falando antes aqui, eu falei com os irmãos, que né, tem certas denominações ou igrejas que proclamam um apostolado ou não existe, né? Ou tipo, acabou em Paulo ali, já era. Que eu não creio que é real, que ele chama até Timóteo de apóstolo. E eu acho que... Tanto que em Efésio, para a igreja de Efésio, ele dita todas as partes de encargos dentro da igreja, né? Sim. Dá os 5 ministérios ali dentro. Então, de se pensar isso aí. Porque eu acho que o argumento do Timóteo, né, chamar ele de apóstolo... Eu não creio que ele está falando assim, você é um enviado. Não, ele está falando, você é um apóstolo. Porque Timóteo nem estava vivo. Ele era muito novo na época que Jesus estava andando. Então ele não viu Jesus, né? Facilmente. Então se você falar, só quem viu Jesus é apóstolo. Sim, mas se a posição de apóstolo é enviado... Toda aquela pessoa que ele serve ao Senhor, ele está enviado para pregar o Evangelho. E qual a diferença? Não, eu ia falar autoridade, né? Não. Eu digo assim, porque o sentido do apostolado é o enviado. Sim. Correto? No dicionário. Ele é enviado para fazer o quê? Pregar aquilo que o mestre ou aquilo que ele aprendeu de alguém. Ele está sendo enviado para poder falar. É um porta-voz, né? Então, toda pessoa que prega o evangelho, ele é um apóstolo. Isso é consequência, porque ele está sendo enviado a pregar o evangelho. Se você sai na rua, você está cumprindo o apostolado. Você entendeu? Você está cumprindo o envio que você foi ordenado a fazer por Jesus. E consequência disso é que você vai olhar na Bíblia, você vai ver que a maioria do tempo a Bíblia fala dos 12. Só que não foi só 12. Foram vários. Que a Bíblia não detalha. Agora você imagina o tamanho desse livro se os apóstolos fossem escrever toda a história que aconteceu, que os quantos de milhares de pessoas que foram chamados, uma por uma. Então esse livro seria enorme, né? Então assim, existiu outros apóstolos. Teve outras pessoas que foram enviados assim como esses 12. Né? Mas a Bíblia detalha a respeito desses, né? Que talvez chamou mais atenção pela proximidade que eles tinham. Né? Você entra numa sala, você vai dar aula para alguém. Daqueles alunos que você está dando aula,
alguns deles vão ser mais seu amigo, mesmo você sendo professor. E os outros, talvez eles vão ficar ali com você, vão aprender o que você tem para ensinar e vão embora. Outros não, outros vão ser seu amigo pelo resto da vida. Assim, eu acho que Jesus ele tinha um plano ali em escolhendo os 12, né? O plano dele era tipo, vocês vão ter autoridade para que ninguém fale contra vocês. Porque, claro, vai Faz ter sentido mesmo. muita gente ali vai pregar um evangelho diferente. E eles são originais ali. Eles, você for, você vai ter que ser um deles, né? Mas o apostolado ali, o Jesus queria dizer algo a mais com aqueles 12, porque eles eram de menor, então ele queria mostrar para eles, ó, esses aqui é o que eu quero que segue a igreja. Até então foi o que morreu, Judas, foi colocado outro no lugar dele, né? Pra pegar aquela posição de 12 apóstolos, né? Então eles continuam com essa tradição. Mas o apostolado para vocês, assim, tem muita igreja que largou mão de apostolado, né? Mas claro que eu acho que ainda há uma importância do apóstolo hoje em dia, que é uma pessoa ir, né, com passar de responsabilidades e pregar o evangelho e montar igrejas, né? Porque isso é uma responsabilidade de um apóstolo, que eles montam igrejas em certo lugar. Porque se dá para pesquisar o mapa de Paulo aí, todas as cidades que ele foi, ele deixou uma igreja ali. Ele ficou um tempo, montou a igreja. Eu olhando, Rodrigo, você me fez lembrar de uma passagem que está em Marcos 9:38. Foi quando os discípulos viu um homem pregando. E quando esse homem estava pregando, os discípulos queriam barrá-lo de pregar o evangelho. E Jesus os cortou, porque Jesus disse assim: o que não é contra nós é ao nosso favor. Então deixar eu pregar, porque ele estava pregando o evangelho. Sim. Então, assim, quando eu quis dizer sobre os outros apóstolos, que não foi comentado na Bíblia, talvez esse homem tinha aprendido com Jesus por um certo tempo e começou a pregar o evangelho, sem Jesus falar para ele. Entendeu? Porque quando Jesus diz para os discípulos, não pare ele, deixa ele pregar o evangelho, é o que muitas das vezes a gente vê, tipo assim, eu vou contar uma história que aconteceu. Eu tive uma visita numa igreja e esse pastor me contou, falou assim, a igreja tal, que é enorme, eles não concordam com a gente e não aceitam nós pregar. Porque eles acham que a única igreja é a deles. Eles nos chamam de a igreja da cadeirinha branca. Você entendeu? Às vezes, essas pessoas estão igual os discípulos, achando, não, porque nós agora temos autoridade, nós somos maior, nós estamos aqui, nós tomamos conta de toda a cidade, esses aí não podem pregar mais. Jesus falou, não, deixa eles pregar, porque eles estão ganhando aquilo que vocês não estão ganhando. As pessoas que estão lá são as pessoas que não iriam para vocês, mas eles estão ganhando. Entendeu? Então, Jesus, quando ele dá a ordem aqui, ele ensina para os discípulos que não só nós pregamos o evangelho, mas outras pessoas também pregam. Né? Em Marcos 9:38 diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Quer dizer que andava junto com eles. E nós lhe proibimos, porque não segue conosco. Então eles foram e proibiram aquele homem de pregar o evangelho, porque para eles o evangelho era deles, porque eles andavam com Jesus. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então não tem como a pessoa pregar um evangelho e falar mal de Jesus, né? Dizer que Jesus é anátema.
E não tem como a pessoa expulsar um demônio sem ter o Espírito Santo. Então, todos estão trabalhando para o reino de Deus, né? Aí ele diz no versículo 40, pois quem não é contra nós é por nós. Interessante, né? Então, eu aprendi isso lá com esse pastor, depois que eu ouvi ele falando isso aí. E eu guardei essa mensagem no meu coração. Porque, às vezes, as grandes missões, elas olham as pequenas missões como que não válida para o Evangelho. Mas o apostolado não é só para um, é para quem for pregar o Evangelho. Para todos aqueles que se dedicarem a ir na missão. Mas, pode falar, irmão. Não, eu já ia mudar, pode. Não, pô. Não, eu já ia comentar, né? Você falou de ir, né? Com a rotina, né, de um apóstolo. Porque se ele está numa comunidade, ele tem que atender todos os ministérios. Né? Ele tem que servir ali todos. Então, quão árdua que pode ser uma rotina de um apóstolo? Que eu tô pensei. Rapaz, é muita ocupação, né? Sim. Porque ele tem que se importar de ser um diácono, ele tem que se importar de ser um mestre, que ele tem que estar apto para ensinar em todo momento. Então, é uma vida no altar assim que está bem acima do que a gente consegue pensar, né? É a que a pessoa tem que ter, né, na vida dela, no coração. Primeiro, eu tenho que estar nessa altitude nesse nível para poder atender. Porque senão, será que eu tô realmente sendo um apóstolo, né? Mas tem que ter um exemplo, né? Maior que todo mundo ali. E tá na frente da obra, né? Sempre. Igual, né? Como Jesus é a pedra do canto, Angular, né? Angular. Os outros eram ali também um alicerce, né, pro que Jesus começou a fazer, né? Então cada um eles tinham que trazer frutos o que Jesus chamou eles para ser, né? Então, tipo, eu acho que Jesus queria que eles realmente o propósito deles era plantar algo que ele plantou neles, né? Então repassar algo que ele estava plantando neles por 3 anos e meio e que ali começasse um movimento que o mundo nunca viu, né? E através do escrito deles também, né? De várias escrituras aqui, assim, a autoridade que eles têm da inspiração é bem revelante, mas mesmo assim você vê com pessoas como o irmão de Paulo, de Jesus, também escreveu e as escrituras, a escrita dele foi inspirada por Deus. Ali ele foi usado como um homem que realmente estava falando algo que Jesus pregou para eles, né? Então você vê eles como uma inspiração das escrituras, não só como na igreja ali fisicamente, mas nas escrituras também, para nos dar revelação. Algo que qualquer outra pessoa falar assim, eu sou o apóstolo, eu sou isso e tal, nós não podemos acreditar tão firmemente como esses que escreveram, esses que estavam ali perto de Jesus. E eles têm uma credibilidade maior que qualquer pessoa, e por isso que nós usamos ele como canônicos, né? Escritores canônicos. Mas e isso faz parte de um apostolado que, tipo, hoje não tem, né? Que ninguém pode escrever algo que é inspirado pelo Espírito Santo. Certamente nós não usamos mais. Sim, mas se você for olhar nesse contexto que você está falando, de escrita, por exemplo, Atos dos Apóstolos, não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Sim. Então, tipo, quando você, se nós formos pôr nessa ideologia de escrita, nós vamos tirar o mérito de alguns, porque teve
teve alguns que nem escreveram alguns livros, que foram escritos por outras pessoas. Sim. Mas eu vendo assim, o que você colocou aí, eu acho muito interessante, porque é o seguinte, porque quando você observa um apostolado ou qualquer outro cargo, você não pode só observar o nome do cargo, né? A liturgia do cargo, porque existe todo um processo, existe todo como que eu vou falar, uma técnica, uma ideologia por trás. Porque uma das coisas igual que eu li aqui, foi que Jesus falou assim que o que não é contra nós é por nós. E não tem como alguém pregar o evangelho, falar de mim e depois falar contra mim. Então, tipo assim, isso vai provar quem que aquela pessoa é. Porque não tem como ele pregar Jesus, depois ele expulsa um demônio, depois vai falar mal de Jesus, porque ele expulsou o demônio pelo nome de Jesus. Aí Jesus explica que isso é o Espírito de Deus, porque se você for olhar, se a pessoa expulsa um demônio e depois fala mal de Jesus, ele não era de Jesus. Porque logo a pessoa vai saber. Então o que quer dizer? Aí você muda para o contexto, você vai em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que fala sobre os ensinos de demônio e que aí haveria muitas pessoas iriam abandonar a fé. Então ali você já observa que aquelas pessoas não eram de Jesus, né? Porque a pessoa não abandonou a fé. Às vezes ele passou por momentos, mas não abandonou a fé. Então Jesus, quando ele diz isso, ele diz assim, a gente olhar esses detalhes também, que ele expulsou o demônio, mas não falou mal de mim. Então ele é por nós. Entendeu? Então assim, dá pra gente observar essa questão, entendeu? Do apostolado, porque vai existir pessoas, igual diz em Mateus 24, por exemplo, que diz que eles vão dizer assim, no fim dos tempos, ele está lá, não, ele está ali, esse é um de nós. Mas a Bíblia fala assim, não saia atrás deles, porque eles são falsos, né? Então, assim, existem alguns parâmetros que nós possamos perceber e aprender com as Escrituras, que Jesus detalha para nós não sair seguindo essas pessoas, que depois eles vão estar levando as pessoas para outro caminho, né? Que as pessoas, mas ele estava pregando o evangelho, mas ele falou tão bonito, e agora eu estou indo por esse caminho aqui. Aí você chega e fala assim, mas esse caminho aí está errado, porque a Bíblia está dizendo assim, assim, assado. Não, mas não está, olha aqui, você vai e prova para a pessoa. Aí eu falei assim, mas ele falou tão bem de Jesus. Sim, mas esse era um profeta falso. Ele está te guiando para o mal, ele é um apóstolo falso, ele está te guiando porque é ensinos de demônios. Não é o que está acontecendo hoje? Pessoas muito conhecidas, milhares, porque eles estão em cima, né? Todo mundo está olhando para eles. Aí milhares de pessoas estão indo junto com eles, porque são falsos apóstolos, são falsos profetas. E é isso, eu acho que do argumento de Paulo, né? Ele falou, olha, vocês são a evidência que... Pois é. Quando você falou sobre isso, não dá para entender assim, parece que eles estavam querendo dizer que o apóstolo Paulo era falso e que talvez poderia haver outras pessoas falsas também na região? Possivelmente. Né? Eu acho que ali o povo, eles não engolia Paulo. Né? Que Paulo era diferente. Ele não era igual aos outros. Eu acho que ele era um cara assim, que ele falava assim, que isso aqui era pedra e acabou. Porque ele conhecia muito da lei. Sim. Você vê que ele era turrão antes dele se converter. Para ele, o que era. Então, assim, eu observo assim, como ele conhecia muito, então ele, nossa, isso aqui é desse jeito, né? E eu acho que talvez para eles era meio que... confronto? É um confronto, né, com as ideias deles. Porque eles estão meio que, se você pensar no jeito deles, eles têm uma visão do que um apóstolo é. E Paulo falando, cara, nós não é isso. Nós somos pessoas chamadas ali por Jesus. Pode ser que ele era um pouco diferente dos outros, né? Sim. Mas assim, outra vez eu posso até... Eu não lembro de cor, mas tem uma passagem que ele fala que... assim... Ninguém consegue saber tudo, né, irmão? Com certeza não. Ele fala que sobre os outros apóstolos, que, né, ele tem um respeito pelos outros apóstolos, e que ele não é maior que os outros apóstolos,
que eles estão fazendo o mesmo trabalho juntos, né? Então, Pedro, ele fala sobre Paulo, aceita ele como sim, alguém que tem a inspiração pelo Espírito Santo, que as palavras dele são sim algo importante. Então, tipo, eles meio que confirmavam a palavra um do outro. Não é que, não, eu não gosto de Paulo. Não tinha essa divisão. Claro, eles tinham ideias diferentes, né? Mas no final das contas, eles estavam com o mesmo propósito que Jesus deu. Ir lá pregar o evangelho, claro, Pedro ficou na sua área, ficou, mas Paulo viu que aquilo ali era muito mais que só os judeus, mas os gentios também. Então, fez a obra dele e criou outras pessoas para fazer também os outros ministérios. Quando você falou, eu estava lembrando disso, o mistério de seja quem for, seja do apóstolo ao mestre. Algumas pessoas, eles constituem um cargo, e eles não passam isso para frente. Eles não formam outras pessoas. E Jesus ensinou isso muito bem para nós. Se você vai ver, o apóstolo Paulo, ele ensina outras pessoas, ensina Marcos, né? Ensina outras igrejas que precisava ter apóstolos, precisava de ter mestres. Você vê tanto que ele ensina. Ele dava às pessoas a entender assim, não, continue ensinando, eu estou ensinando, continue ensinando. Eu vou embora, mas continue ensinando, continua dando às outras pessoas aquilo que você aprendeu. E de graça, ensina eles a seguir o caminho e a ser como você era, fazendo o mesmo que você fazia. Sabe o que eu acho? Eu acho muito interessante isso, porque a maioria das pessoas hoje, eles têm tanto medo que o outro tome o lugar deles que eles não querem ensinar. Eles não querem passar aquilo que eles conhecem. Mas é um erro. É um erro. Eu falo isso diária para minha esposa. Eu falo assim, ó, ensina outra pessoa. Deixa outra pessoa atrás aí. Porque se acontecer alguma coisa, a outra pessoa vai fazer. É uma obrigação da gente. Sim. Porque se você não sabe ensinar, você não sabe fazer nada dentro da casa de Deus. Se você não sabe deixar outra pessoa e deixar o medo de que a outra pessoa vai tomar o meu lugar, ela nunca vai tomar o seu lugar. Nunca. Eu tenho pessoas que eu aprendi com elas. E tem até uma pessoa que aconteceu um fato com ela em relação do casamento pessoal dela. Só que essa pessoa, ele era um pouco acima de mim. Ele foi consagrado primeiro do que eu. Ele foi consagrado a presbítero primeiro do que eu. E coisas que eu não sabia, ele me ensinou. Até hoje eu o respeito. As pessoas falam, mas ele largou, que fez isso. Eu falei, não, opa, não fale mal. Por quê? Porque ele foi um dos mestres que me ensinou. Porque Judas fala sobre isso. Nem o anjo foi contra Satanás. Falou, não, que o meu Deus te repreenda, porque eu não vou repreender. Porque o anjo sabia quem que ele era. O anjo tinha um respeito pelo encargo que ele tinha. Eu falei, não, esse aí, em você eu não toco a mão, mas o meu Deus sim, porque ele está acima de você. Aí hoje eu fico olhando e falo assim, não, a pessoa caiu, mas eu ainda tenho um respeito por ela, porque o que ela me ensinou é o que eu passo para frente hoje. E hoje você pode observar, as pessoas não têm isso, esse respeito pela outra. E é muito importante que a gente observe o que a outra fez, porque você vai ser honrado duplamente. 2 vezes mais. Porque você não está respeitando o que ela fez de erro. Você está respeitando aquilo que ela te ensinou e que você acerta hoje. E eu tenho isso comigo até hoje. Pessoas que foram encarregadas, teve um encargo primeiro do que eu, mesmo que hoje eu estou mais alto no nível delas. Por exemplo, o Fábio. O Fábio já era diácono, o Fábio já era presbítero, quando eu vim passando as etapas. Até hoje o Fábio me converteu e até hoje eu o respeito. Eu estou acima do encargo dele, mas eu o respeito como acima de mim por conta daquilo que ele fez por mim. E isso é honroso. A Bíblia fala que isso é honroso. Eu posso ser um apóstolo, mas eu vou olhar para ele como o meu irmão, a pessoa que me instruiu no Evangelho. Sim. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia fala que é dupla honra. Servir, né, o próximo. Dupla honra, irmão. Nem é servir. É dupla honra.
Porque você dá àquela pessoa o que você tem em dobro. Se você hoje, por exemplo, se eu for um apóstolo, eu tenho dupla honra sobre ele, mas eu devolvo para ele porque foi ele que me instruiu para me chegar onde eu cheguei. Entendeu? E a Bíblia, o anjo, por que o anjo não repreendeu Satanás? E olha que o Satanás antes era muito mais acima do que ele. Estava do lado de Deus. Era o anjo mais bonito que tinha. Do lado de Deus. E o anjo falou, não, contra você eu não vou, mas o meu Deus vai. Como que teria sido a história se Paulo não tivesse sido, tipo, ensinado criado tantas igrejas por onde que ele viajou? Né? Se ele não tivesse ensinado esse povo, como que seria a história dele hoje? Se ele não tivesse aceitado feito esse id, né? Nossa, na verdade. meu Deus. Sim. Então teria sido muito diferente. Hoje a gente ia olhar o Paulo, o cara da lei, que foi a lei. Matou. Matou, é. Que Sim. coisa, né? Como que Deus trabalha lindo, né? Então, sem a interferência de Deus, nós seria depravado. Tá quase no ponto aí, irmão? Tá no ponto. Seria depravado de tudo. Mas com o Espírito de Deus, a ordem de Jesus, ele fez uma nação de cristão, né? De convertidos. E isso foi através de Jesus, né? Qualquer cargo que tem é abaixo Conta dele. de Jesus, E todo cargo está trabalhando para a honra e glória dele, né? Honra e glória dele. Às vezes as pessoas confundem, né? Tipo assim, ele é grande, ele é maior. A pessoa tem que ser menor ainda. Né? Sim. A pessoa é menor ainda. Quanto maior é o seu ofício, menor você é para o povo. Você vai servir as pessoas. Cara, não tem como. Você vai servir. Sim. E vamos ver em outras áreas como nós servimos, né? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre os outros ministérios, né? E daí nós podemos ver como eles tratam um com o outro para sim... Ainda tem quantos episódios? Como que eles 5, trabalham né? todos 5, juntos, Hã? Como que eles deveriam trabalhar, né, dentro da igreja, Sim. ou como eles trabalham dentro da igreja. Porque cada um, eles trabalham junto também, né? Tem uns que, claro, que tem várias funções, mas tem uns que trabalham junto um com o outro para sim edificar a igreja, né? Para edificar, Então, é bom nós ver, aprofundar em cada um. Meu Deus, vai ter coisa. Vai ter coisa aí. Mas vai ter coisa. Quem aí ficou conosco, obrigado pela sua atenção, sua audiência. Estejam com Deus, dá o like aí, comenta, compartilhe e que nós podemos nos ver no próximo episódio. No próximo episódio, que Deus abençoe você, Deus te guarde e aproveite o conteúdo e o nosso podcast aí. Valeu! É nóis.